No Irã, a silenciosa percepção equivocada de que a réplica se aquietou, enquanto em todo o Oriente Médio as placas tectônicas continuam a se mover. Vimos tudo isso nas últimas semanas, das Filipinas à Venezuela, do México ao Japão, da Colômbia à Indonésia. As profundezas da Terra, de repente, violentamente, se movem, e as superfícies silenciosas do nosso mundo cedem ao poder bruto. Tremores rasgam a paisagem. A ilusão de um solo sólido se dissolve, expondo a pedra viva e em movimento por baixo. Um terremoto parece um choque repentino, mas na realidade é apenas a liberação violenta de toda aquela pressão oculta que vinha se acumulando sob a superfície. E então, a violência diminui. Um silêncio pesado cai sobre os escombros. Embora pequenos tremores secundários percorram o solo, uma ilusão de estabilidade lentamente retorna à superfície. No entanto, bem abaixo, ocultas à vista, as enormes placas subterrâneas continuam seu deslocamento implacável. O mundo político não é diferente da própria Terra. As coisas podem parecer completamente calmas na superfície, até o momento em que se rompem. Uma crise mundial não pode ser totalmente compreendida apenas olhando para o dia em que começou. Você precisa olhar para os anos de mudanças lentas e invisíveis que vieram antes dela. E não termina com o rompimento das placas tectônicas ou com a escalada militar. As coisas continuam em movimento. Durante anos, a placa tectônica dominante que impulsionava o conflito nesta região era o eixo de resistência do Irã. Mas nos últimos 2 anos, essa placa se fraturou. Após ataques militares devastadores contra Teherã, o regime iraniano mergulhou no caos, e sua rede ficou gravemente debilitada. Assim como a verdade fundamental sobre os terremotos, o choque inicial nunca é o fim. A região foi abalada e sacudida. Então as coisas pareceram parar. O silêncio é enganoso porque os movimentos continuam, nunca cessam. Na geologia, quando uma falha massiva finalmente se rompe, a pressão não simplesmente desaparece, ela migra. Ela se desloca para as rochas ao redor, criando novas tensões e desencadeando uma sequência de tremores secundários imprevisíveis. Na política, é a mesma coisa. Placas tectônicas políticas. O colapso da influência iraniana criou um enorme vácuo geopolítico, e assim como a crosta terrestre, o cenário político da região precisa se mover para preencher esse vazio. Enquanto as coisas no epicentro do Irã pareciam tranquilas, ao completar 60 dias do chamado cessar-fogo, havia novas ondas no Golfo e ao nosso redor. Trump instruiu suas equipes a encerrar as negociações com o Irã nesta semana e se preparar para apertar ainda mais o cerco do embargo econômico, adicionando novas sanções, optando por máxima pressão econômica em vez de um ataque militar imediato. Os Estados Unidos devem anunciar novas sanções econômicas ao Irã nesta semana, sem precedentes, como chamou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O bloqueio naval americano está em pleno vigor, e altos funcionários do regime iraniano admitem que está tendo impacto. Para compensar a perda da energia iraniana e evitar que os preços globais da energia disparem, Trump articulou com produtores de energia como a Venezuela para aumentar a produção de petróleo. O Irã não conseguirá suportar o embargo reforçado por muito tempo, e tudo o que Trump precisa são apenas 3 meses. Consequentemente, se o Irã perceber que os suprimentos alternativos de energia estão estabilizando os preços, podemos antecipar que ele irá escalar o conflito de forma agressiva para impor um alto custo aos seus adversários. Pelo menos é isso que ele vai esperar conseguir fazer. E assim como eles achavam que podiam agir com o Hezbollah e o Hamas, isso provavelmente não vai acontecer, porque vemos como isso tem funcionado bem para eles. Então, nessa semana, entra a próxima placa tectônica, Turquia. Na semana passada, a Turquia se reuniu abertamente com o príncipe herdeiro saudita Bin Salman e o primeiro-ministro paquistanês Sharif para formar o Acordo de Defesa Conjunta de Meca. No entanto, longe dos olhos do público, Ankara estava se reposicionando. O presidente turco Erdogan tem reconstruído e treinado silenciosamente o exército sírio, estabelecendo raízes estruturais profundas naquele país. A Turquia está tentando se posicionar como a nova potência regional dominante e o novo rosto que enfrenta Israel. Mas Israel teve sua própria mudança tectônica em 7 de outubro de 2023. Não estamos mais permitindo que inimigos declarados operem livremente. E se você se lembra, a Turquia se declarou inimiga de Israel. Então Israel realizou 8 ataques aéreos na base aérea de Abu al-Dahur, no noroeste da Síria. Por quê? Porque essa base aérea é uma linha de fratura geopolítica para nós.
Israel declarou explicitamente que lançou o ataque porque a Turquia estava prestes a enviar forças militares exatamente para essa base. Israel percebeu o avanço lento e subterrâneo da influência turca se aproximando demais da nossa fronteira norte. O ataque não foi apenas uma ação militar aleatória. Foi Israel traçando uma linha vermelha para impedir que a placa tectônica turca se fixasse de vez. E também cobrando da Síria o compromisso assumido com o cessar-fogo firmado com Israel há alguns meses. Que o status quo continuaria e a Síria não usaria o fim das hostilidades para reconstruir seu poder aéreo. Enquanto isso, o chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU disse na terça-feira que seus inspetores encontraram várias toneladas de material nuclear na Síria, em um local que as autoridades disseram ter relatado à agência no mês passado. O ministro das Relações Exteriores da Síria indicou que o material seria usado para um programa pacífico de energia nuclear. Onde já ouvimos isso antes? Certo, o ditador, do Sacha Baron Cohen. Urânio enriquecido, para ser usado para fins pacíficos. Vamos ver como isso vai funcionar para eles. E essa é a mudança mais profunda e permanente de todas. O cenário político de Israel ficou completamente endurecido. Pense em uma grande falha geológica depois de um terremoto enorme. O solo não simplesmente volta a ser como era antes. As camadas de rocha se deslocam, se comprimem e ficam incrivelmente rígidas. Para nós, esse grande terremoto aconteceu, como eu disse, em 7 de outubro de 2023. E a maior mudança estratégica desde aquele dia é uma recusa total e absoluta em confiar em promessas vazias, ou em compromissos feitos apenas para apaziguar temporariamente os inimigos. A era da paciência estratégica acabou. Se você desafiar um acordo explícito, Israel toma uma ação imediata. Vimos um exemplo perfeito desse novo cenário rígido se desenrolar na arena diplomática esta semana. O enviado especial dos Estados Unidos, Jared Kushner, chegou à região representando o Conselho Internacional de Paz de Donald Trump. Ele viajou primeiro ao Egito para uma rara reunião direta com a liderança terrorista do Hamas, a fim de apresentar um roteiro de 15 pontos para o futuro de Gaza. Segundo esse plano inicial, deveria haver uma retirada militar israelense em fases, juntamente com um desarmamento gradual e passo a passo do Hamas. Mas então Kushner chegou a Israel na segunda-feira e se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e Netanyahu rejeitou completamente essa ideia. A mensagem de Israel foi inflexível. Não haverá nenhum progresso, nenhuma reconstrução e absolutamente nenhuma retirada militar até que o Hamas se desarme completamente primeiro. Ponto final. Sem fases, sem meias medidas. Israel avisou explicitamente Kushner que simplesmente não confiamos que o Hamas vá cumprir promessas futuras. Quando isso já aconteceu? E veja como o tom americano mudou rapidamente depois daquela reunião. Logo após conversar com Netanyahu, Kushner foi à Fox News e apoiou publicamente a posição israelense. Ele alertou que, se o Hamas não entregar imediatamente suas armas e equipamentos, os Estados Unidos apoiarão totalmente as forças de defesa de Israel para reiniciar a guerra e terminar o trabalho. Israel não se curvou ao plano internacional. Nós forçamos esse plano a se curvar a nós. Então, seja Kushner trazendo acordos de paz internacionais para Gaza, ou Jelani fazendo joguinhos com a Turquia e a Síria, Israel está enviando uma mensagem unificada ao mundo. As velhas regras estão mortas. Não há mais paciência, nem confiar em promessas só no papel dos nossos inimigos. Se uma linha de falha for ameaçada, Israel vai atacá-la imediatamente. O terreno mudou e as novas realidades vieram para ficar. Só para esclarecer, a região continua ao longo da mesma linha de falha. O Irã e os Houthis atacaram novamente a Arábia Saudita e os Emirados esta semana, sem que os membros da nova aliança viessem em seu auxílio. Você já se perguntou por que o Irã achou que poderia destruir Israel usando seus proxies? Bem, é porque eles tiveram sucesso em todos os outros lugares, com o Iraque, com a Síria, no Líbano e até mesmo com a Arábia Saudita. Nenhum dos exércitos desses países conseguiu se defender dos proxies que os atacavam. Israel tinha 5 proxies que desmantelou sistematicamente e também acabou atacando o Irã, considerado a superpotência regional. Nós os atacamos diretamente e os neutralizamos. E antes que eu ouça os mesmos idiotas reclamando sobre como os Estados Unidos estão travando a guerra de Israel, um lembrete de como um único, publicamente esquecido, uma missão secreta do Mossad israelense, esquecida pelo público, realizada exatamente há 60 anos, nesta semana, ajudou a construir a base da aliança estratégica entre os Estados Unidos e Israel. Quando críticos atacam os Estados Unidos,
a relação com Israel, eles frequentemente apontam para o trágico acidente do USS Liberty em 1967, enquanto ignoram completamente um dos maiores ganhos de inteligência da história militar moderna, a Operação Diamante. Em agosto de 1966, apenas alguns meses antes da Guerra dos 6 Dias, Israel realizou uma missão ousada, em que o Mossad orquestrou a deserção de um piloto da Força Aérea Iraquiana, Munir Hadfa, que pilotou um moderno caça soviético MiG-21 diretamente para Israel. Na época, os aviadores americanos no Vietnã estavam sofrendo pesadas baixas contra esses ágeis caças soviéticos, porque a inteligência ocidental praticamente não sabia nada sobre eles. Naquela época, os Estados Unidos e Israel não tinham aquela aliança especial que vemos hoje. Washington, na verdade, mantinha um embargo informal de armas contra Israel, tentando se manter neutro no Oriente Médio, enquanto a França servia como principal fornecedora de armas para Israel. Em vez de ficar com o caça para si, Israel o entregou secretamente para a Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, para que os soviéticos não soubessem. Pilotos de teste americanos voaram o caça na Área 51, sob a Operação Have Donut. Eu pesquisei. Existe mesmo essa operação. Pode conferir. Eles descobriram falhas críticas de design. As descobertas mudaram completamente as táticas de combate aéreo dos Estados Unidos e levaram diretamente à criação do programa Top Gun da Marinha. É o filme do Tom Cruise salvando incontáveis vidas americanas no Sudeste Asiático. Essas informações de inteligência não apenas salvou vidas americanas, mas também mudou fundamentalmente a política externa dos Estados Unidos. Isso provou para Washington que Israel não era apenas um mero beneficiário de caridade, mas um parceiro estratégico insubstituível, levando diretamente à histórica venda dos F-4 Phantoms em 1968. Alianças reais não são forjadas por sentimentalismo. Elas são construídas com base em inteligência compartilhada e força mútua. A memória histórica não deve ser seletiva. Julgar uma aliança de várias décadas apenas pela pior tragédia de fogo amigo, enquanto apaga marcos que salvaram vidas como a Operação Diamante, é revisionismo de má-fé. E isso é verdade desde 1966. E é ainda mais verdadeiro hoje. E, aliás, 7 de outubro também deve servir como um alerta para todos vocês, para os seus países. O dia 7 de outubro foi resultado de anos em que os inimigos islâmicos de Israel desenvolveram a crença de que poderiam nos destruir, porque interpretaram nossa contenção e nossas normas sociais como fraqueza. O Islã agora vê como eles estão se espalhando lentamente pela Europa, e isso só confirma a crença deles de que são superiores. Eles veem os imbecis apoiando seus desejos assassinos e violentos. Eles ficam agitados, encorajados. Eles também estão vendo das pequenas conquistas que estão tendo na América. E isso massageia seus egos, faz com que fiquem tomados pelo êxtase sanguinário, como vimos em 7 de outubro, aqui em Israel. Eles não escondem seus sonhos molhados de sangue. Eles vão puxar o gatilho antes da hora. Se eles reclamarem do que Israel fez com eles, espere até eles brincarem de cowboys e islamistas. O engano deles está sempre presente. Enquanto todos nós somos manipulados por uma narrativa da mídia que fala de genocídio e fome em Gaza, uma série de vídeos divulgados esta semana pelo Gaza Wood no Instagram mostra as condições reais em Gaza, como as coisas realmente são. Desta vez não serei cínico e não vou me referir aos horrores enquanto olhamos essas imagens. Bem, aparentemente hoje não tem leite. Nem sempre foi assim. A companhia era alegre. Transformávamos a noite em dia. Eu e você e eu, não importa como joguem os dados, tinha que ser assim. A única pessoa para mim é você, e eu para você. Tão felizes juntos. Não consigo me imaginar amando ninguém além de você por toda a minha vida. Quando você está comigo, querida, o céu fica azul por toda a minha vida. Sinceramente, dá para ver aqui por que os grupos LGBT e os grupos trans retardados se alinham com esses pervertidos. Então, o verdadeiro horror, a verdadeira indignação, não é o que está acontecendo em Gaza. Está em como a mídia ocidental e os políticos se apropriam e banalizam atrocidades históricas para sua própria narrativa política. Comparar as condições atuais com horrores históricos ignora realidades gritantes. Nos guetos nazistas e nos campos de concentração, as vítimas comiam grama para sobreviver. Ninguém dançava ou desperdiçava comida, mesmo quando eram resgatados. As crianças famintas de Biafra ou da Etiópia se agarravam desesperadamente a cada pedaço de comida. Eles não tinham mercados locais ou restaurantes abertos. Eles não jogavam comida uns nos outros. As pessoas não ficavam dançando e celebrando nos gulags soviéticos. Reduzir horrores históricos a falsos argumentos políticos banaliza tanto o sofrimento do passado quanto as realidades do presente. Então, enquanto eles ficam dançando tão alegres e felizes juntos, você tem islamistas fazendo isso na África,
Coisas que eles fizeram com nossas mulheres e crianças em 7 de outubro. Mas eles aprenderam que conosco, com Israel, com os judeus, eles não podem continuar porque, diferente de outras minorias no Oriente Médio, nós podemos nos defender. E só para te ajudar a visualizar o que eu quero dizer com Oriente Médio, olhe para esta imagem. Todas as minorias que vivem nessa área, uma área mais ou menos do tamanho dos Estados Unidos, são oprimidas e ocupadas pelo Islã, por árabes que são colonizadores vindos da Arábia. E só esse pequeno pedaço aqui no meio consegue enfrentá-los. Então não venham me falar de resistência, seus pervertidos mentalmente perturbados. De qualquer forma, à medida que o auge do verão avança, lembrem-se de que, embora pareça tranquilo, muita coisa está acontecendo nos bastidores, debaixo dos panos. Eu sou o Daniel Seaman. Obrigado por me acompanhar aqui no Straight Up, dos estúdios da JNS TV em Jerusalém, Israel. Shabbat Shalom e nos vemos novamente na próxima semana.